na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Eis-me aqui, um coração quebrantado. Eis-me aqui, totalmente humilhado. Não vim me defender ou mostrar minha razão, mas Senhor, estou aqui, muda o meu coração. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Paz do Senhor, meus irmãos que estão logados aí no nosso canal do YouTube. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, apresentando mais essa live da juventude. De imediato eu quero dizer para você que abriu essa live que nossa igreja é a Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nós estamos aqui situados na nossa sede internacional, na Avenida Farrapos 312. O nosso pastor presidente, nosso pastor Humberto Schmidt, nosso pastor superintendente da juventude, é o nosso pastor Adriano Lucidônio. O nosso pastor que dirige a comunicação da nossa igreja, nosso pastor Paulo Roberto, e o nosso supervisor da nossa área ali, sub-região leste, nosso querido irmão Paulo Jair, que deve estar aí nos assistindo nesse momento. Queria dar paz do Senhor para todos os nossos irmãos, aqueles que vão assistir essa live talvez outro dia, que vão assistir a live no correr da semana, e os que já estão assistindo, paz do Senhor, seja muito bem-vindo, aleluia. Quero cumprimentar de imediato a nossa irmã Vitória. Paz do Senhor, irmã Vitória. Paz do Senhor, irmão Mateus. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo e que estão nos assistindo nesse momento. Glória a Deus. Irmãos, quem quiser mandar alguma mensagem ali no chat, acredito que já esteja aberto o chat. E pode mandar sua mensagem ali, talvez se tiver alguma pergunta, se possível, nós vamos ler, vamos responder. Se alguém quiser mandar aí um glória a Deus, pode mandar ali no chat, que nossos irmãos já estão ali olhando o chat, acompanhando ali ao vivo. Amém, meus irmãos? O nosso tema da nossa live hoje, nós queremos meditar um pouco nesse tema, e Deus deu esse tema para a minha Vitória. Nós estávamos conversando sobre isso e pedimos uma orientação de Deus para um tema que nós sempre pensamos em alguma coisa que vá falar com jovens, vai falar com aquele que vai assistir a live, não somente um crente, mas talvez, nós sabemos que o YouTube ele consegue alcançar diversas pessoas. Então, nós vamos tentar passar um assunto aqui que vai abranger
tanto a juventude quanto a igreja, vai abranger o cristão mesmo. Então, o tema da live de hoje, qual é, irmã Vitória? É um versículo, né? Pode falar, por favor. O tema é: Tu me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Um tema bem interessante, né? Quando nós vamos pensar. E é logo uma frase de Jesus falando para Pedro, né? Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E nesta hora nós queremos dar um contexto para esse texto e vamos entrar no que nós queremos falar nessa noite para os irmãos. Queremos conversar com os irmãos. E de imediato, irmã Vitória, já quer começar a falar? Tá. De imediato nós vamos já entrar então no que Jesus estava falando com Pedro. Se nós formos ler esse versículo, que está lá em João, nos últimos capítulos ali do livro de João, já quando Jesus havia morrido, Jesus morre e os discípulos são dispersos, houve aquela perseguição, aquela dispersão dos discípulos, né? E é interessante que já estava previsto isso até, né? Que a palavra de Deus diz que iria ferir o pastor e as ovelhas seriam dispersas. Então acontece esse cenário terrível ali, Jesus sendo morto, sendo crucificado e os discípulos todos dispersos. Talvez alguns, como Pedro, que é o exemplo aqui da nossa live, Pedro, ele levou ainda a um nível superior ainda, né? Ele, além de abandonar ali o momento, ele abandona Cristo. A palavra de Deus vai nos mostrar isso, que ele vai abandonar Jesus. Ele vai abandonar Jesus. Então, Jesus ressuscita e volta para falar com Pedro. E por que nós escolhemos esse tema, meu irmão, minha irmã que está escutando? Nós queremos falar hoje sobre o amor a Deus. O amor que nós temos que ter para com Deus. A Bíblia diz que o maior mandamento que Jesus nos deixou, qual é o maior mandamento que nós temos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de tudo. Né? Acima de tudo. Então, Jesus já disse que o maior mandamento é esse, é amar a Deus acima de todas as coisas. Então é sobre isso que nós queremos falar um pouquinho. Muitas vezes nós não entendemos ao certo o que significa isso, talvez amar Deus acima de todas as coisas. Quando nós olhamos para nós vemos um amor tão limitado, um amor tão pequeno muitas vezes para Deus. E é assim que Pedro, por isso que o exemplo de Pedro ele é tão específico e tão grandioso nesse momento, porque Pedro, a situação que Pedro estava era justamente essa, de um amor que para ele era um amor grandioso, né, já vamos entrar nisso, só que se prova um amor falho, um amor pequeno até, um amor que diz uma coisa, mas era outra. Mas vamos contextualizar. Em que momento, irmã Vitória, que Pedro, ele cheio de amor, o amor que ele achava que tinha no coração, ele olha para Jesus e declara a Jesus que ele amava Jesus? Qual é esse momento? Quando Pedro chega e diz para Jesus que ele amava tanto Jesus ao ponto que ele morreria por Jesus. Mas Jesus olha para ele e fala que não era bem assim, que o tempo ia passar e, na verdade, ao invés de Pedro demonstrar o amor que ele tinha, na verdade, ele ia acabar negando Jesus por medo, pelas circunstâncias, e ele acaba negando Jesus. E eu acho que o sentimento dele de derrota, aquele impacto que ele teve em perceber que o amor dele era pequeno, que o amor dele não era tudo aquilo que ele achava que era, eu acho que foi justamente esse impacto, o impacto da culpa que afastou ele dos caminhos de Jesus. Porque, ele pensou com ele, se eu achava que eu era tudo isso, e eu não sou, então eu não sou bom o suficiente para seguir Jesus, exatamente. E esse é um pensamento que muitos jovens, muitos cristãos têm, de achar que a partir do momento que falham, que pecam, ou que percebem que não são bons o suficiente, e nunca vão ser bons o suficiente, quando eles se deparam com isso, a única alternativa que eles veem é, então se eu não sou bom o suficiente, eu vou largar isso aqui. E foi o que Pedro fez. Mas, lá pra frente, quando Jesus chama eles, né, lá para comer o peixe e tudo mais, quando ele pergunta para Pedro se ele amava, ele pergunta para Pedro 3 vezes se ele amava Pedro. Ou seja, como o irmão Mateus falou, Pedro tinha abandonado tudo. Mas naquele momento ali, além de Jesus chamar os discípulos, ele chama Pedro também. Para nós contextualizar, a primeira coisa, para você ter uma noção, quando você vai acompanhar na Bíblia,
qual a certeza que Pedro tinha de que ele amava Jesus, que quando Jesus está na mesa e fala, olha, tem um dentre nós que vai me trair. Ele se referia a Judas. Só que ele não diz o nome de Judas. Ele fala, olha, tem um de nós, vocês 12 aí, algum de vocês vai trair. Pedro, todo mundo se pergunta, quem é, Senhor? Quem é? Pedro, ele tem uma afirmação até que estranha, porque ele fala para João assim, João, pergunta quem é o que vai trair. Então, Pedro, ele não se coloca dentre a possibilidade dele trair Jesus, porque ele se via com um amor muito elevado. Então, ele descartou. Não, esse não é eu. Tanto é que a afirmação de Pedro, após isso, é, Jesus, eu vou morrer por ti. E aí Jesus sabia que não era ele que ia trair, mas Jesus ainda assim apertou Pedro. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Vai me negar. Antes que o galo cante, tu me nega. Então Pedro, ele tinha aquela certeza do amor que ele tinha por Cristo. E sim, ele amava Jesus. Nós vamos entrar nisso. E quantas vezes, meus irmãos, principalmente falando de jovem que muitas vezes tem a questão da inconstância, né, ali da fraqueza. Quantas vezes nós estamos na presença de Deus com aquele amor inabalável, né? Aquele amor que nós vamos fazer tudo e você pensa, nada me derruba, né? Nada me derruba. Você tá tão animado, tão com vontade de fazer as coisas de Deus, tão ansioso por fazer as coisas de Deus, que você fala, não, nada me derruba. Não vou cair. É como se Pedro falasse, Jesus, eu morro por ti se for preciso. Eu vou morrer por ti. E aí chega um momento, irmã Vitória, que nós acabamos caindo. E aí, esse choque, talvez, que Pedro teve de perceber que o amor dele não era tudo aquilo, que o amor dele não era tão grande como ele pensava, talvez esse foi o choque que lhe fez ele abandonar a Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que ele abandona Cristo, né, irmã Vitória? Ele abandona. Ele vai pescar, e eu até li, não sei se tu quer comentar do texto ali de Marcos, que Jesus fala, o anjo fala para as mulheres, olha só que interessante que a Bíblia fala, o anjo fala, quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus, um anjo fala para as mulheres assim, ó, vai, fala para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, para os discípulos e para Pedro. Vê a diferença para os discípulos e para Pedro. Um caso à parte, porque Pedro, ele abandonou Jesus. Ele fala, eu não sou bom o suficiente para continuar. Eu não sou bom. Eu achei que eu morreria por ele e eu neguei ele 3 vezes. E essa verdade, irmã Vitória, do Evangelho é muito dura. E é uma coisa que nós temos que admitir. Porque às vezes nós achamos que nós somos bons suficientes para estar ao lado de Jesus. E esse é um dos pontos que nós queremos salientar nessa parte, porque tem muitos jovens que se perdem, muitas pessoas se perdem quando estão caminhando com Cristo e percebem que não são bons suficientes para estar do lado de Jesus. E acabam caindo, acabam fraquejando. E a má notícia de Jesus, e depois se tornar uma boa, sim, você não é suficiente, você não é o bom o suficiente. A má notícia de Jesus é que talvez ele vai chegar para ti, vai chegar para mim e falar, Mateus, amanhã tu vai me negar. E aí isso abala a nossa fé, porque para nós somos bons e nós vamos ser capazes de morrer por Cristo. Mas o que acontece é que nós acabamos negando ele. Pode falar, irmã Vitória. O incrível, quando Jesus chama os discípulos e chama a Pedro também, mostra como Cristo olhou para Pedro com ar de amor, né? Ele poderia, sim, falar, não, eu não vou chamar Pedro porque ele me negou, eu não vou chamar Pedro porque ele se achava o super-herói, ele se achava o bom e ele não foi, ele foi soberbo. Mas, ao contrário, Jesus chama Pedro para perto e faz aquelas 3 perguntas e tudo mais. A questão é que essa passagem nos mostra que, apesar de nossas falhas, Cristo continua nos amando. Apesar das nossas falhas, Cristo continua sendo bom para conosco. Mas isso não significa que, por isso, nós podemos falhar deliberadamente. Nós vamos entrar nessa parte. Mas... Não é isso que significa. Mas, Cristo chegando para Pedro e falando, eu sei que tu é insuficiente, eu sei que tu peca, eu sei que tu errou e tu falhou feio, mas o meu amor, ele não depende disso. O meu amor, ele morreu justamente porque sabia que tu não conseguiria sozinho.
sabia que tu nunca iria ser o bom o suficiente. Por isso que alguém bom o suficiente morreu. Pra esse relacionamento dar certo. Eu vejo que existe muito uma questão de... Às vezes nós imaginamos um relacionamento com Cristo como se fosse por meritocracia, né? Por mérito. Então, nós imaginamos que pelo que nós vamos fazer a Cristo é que nós vamos nos relacionar com Ele. Então, é o que nós nos empenhamos. E como nós já vamos ver, sim, existe o empenho a esse amor. Existe o empenho por amor a Cristo. Mas não é isso que define o quanto que Cristo nos ama. É isso que você tem que entender, jovem. Talvez você está aí olhando essa live até meio parado, porque você falhou, porque você errou talvez no mesmo pecado diversas vezes, e você olha para si mesmo e pensa, não, eu não sou bom o suficiente. Quantas vezes o jovem fala, eu não sirvo para ser crente? Porque ele olha lá pro irmão Misael, daqui a pouco vai entrar aí, ele tá ali no canto ali, olha pro irmão Misael ali, e o Misael, aparentemente, porque existem erros que são internos e erros que exteriorizam, né? Então, às vezes, pessoas têm erros que aparentam mais, e aparentemente o Misael, ele é melhor do que eu e ele não peca tanto como eu. Só que isso é um erro. E aí você pensa e olha pro Misael e fala, não, o Misael ele tem condições de estar ali. Eu não tenho, eu que peco aqui toda hora. E foi isso que Pedro imaginou. Olha, eu tenho que ter condições de estar ao lado de Jesus. Então eu não vou negar Jesus. Se eu não negar Jesus, então eu mereço estar do lado de Jesus. Veja que é uma questão de mérito. Se Pedro não negasse Jesus, então ele pensaria consigo. Aquilo foi até um trabalhar na vida. Nós vemos um trabalhar na vida dos discípulos, personalizado, né? Algo íntimo para cada um. E era Jesus trabalhando, porque Jesus, se Pedro... Jesus não amava simplesmente no coletivo, ali, né? Ele amava individualmente. Então Jesus trabalhando na vida de Pedro. Olha, Pedro, tu vai me negar, Pedro. Tu vai ver que tu não é o bom o suficiente. Tu vai errar feio. E aí, esse baque na vida de Pedro. Pedro larga de seguir Jesus, vai pescar de novo, volta o que ele fazia antigamente, ou seja, é uma clara... deixou Jesus, né? E quanta gente, irmão, se você está assistindo isso, essa live vai te falar contigo a esse respeito. Talvez você largou Jesus porque você não se acha com condição de segui-lo. Você não se vê com condição de seguir a Jesus, você não se acha que... Eu não dou certo para ser crente. Não, essa coisa de crente não é comigo. E se nós pensarmos assim, não é para mim também, não é para uma Vitória, não é para o pastor Humberto, não é para ninguém, não é para o pastor Licidor, não é para nós, irmãos. Porque o evangelho não é questão de mérito. Nós não estamos aqui porque merecemos, porque fazemos por merecer. Não, Jesus é quem nos ama e Jesus é quem nos chama. Amém? Pode falar, irmão Vitória. Uma frase que o pastor Humberto falou uma vez e marcou muito a minha vida é que nós não estamos aqui porque merecemos estar aqui, nós estamos aqui porque precisamos estar aqui. Se algum dia a gente for esperar ser bom o suficiente para ser cristão, nós nunca seremos cristãos. Nunca seremos cristãos, não tem o que fazer. E aí Jesus, quando ele encontra com Pedro, e nós vamos entrar nessa conversa agora, daqui a pouco nós vamos louvar o Senhor, para não ficar tão maçante, mas manda aí no chat se os irmãos estão entendendo, se os irmãos querem compartilhar alguma coisa, pode mandar aí no chat, que nós vamos estar lendo daqui um pouco. Mas é interessante, e nesse primeiro momento nós queremos nos deter nessa episódio que aconteceu com Pedro. Porque era tão grave, ele literalmente abandonou tudo, porque o que Jesus fala para ele, Vitória, quando ele reencontra Pedro? Lá no barco, o que Jesus fala para ele de novo? A mesma frase que ele falou quando ele conheceu Pedro, no barco. Lá na pesca milagrosa, lá quando Jesus vai chamar Pedro, ele olha para Pedro e fala, Pedro, me segue. Me segue. Foi feito o convite, Pedro seguiu ele. Só que agora no reencontro de Pedro, Jesus com Pedro, Jesus usa a mesma frase. Pedro, me segue. Me segue. De novo. De novo, porque Pedro havia abandonado. E aí Jesus vem com todo aquele amor. E é interessante, esses dias eu estava ouvindo Vitória, qualquer coisa me corta porque sabe que eu falo bastante. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor contando uma visão que ele teve. E é interessante isso, que ele foi arrebatado e então ele tem uma visão de Jesus lá no céu e tudo mais. Ele não conseguia ver o rosto de Jesus, era algo que não tem como explicar, né? Uma experiência sobrenatural. Mas a experiência mais forte que ele fala que teve era do olhar de Jesus. Jesus simplesmente não falava nada para ele.
Só que o olhar dele de amor era tão grande que constrangia ele. E aí eu imagino esse olhar de Jesus para Pedro, né? Olhando para Pedro. Pedro lá, todo mundano já, né? Já tinha largado tudo e Jesus na beira da praia. Pedro estremece só no olhar de Jesus. Só que o olhar de Jesus, Vitória, não é de condenação. Não é de condenação. Jesus, quando olha para Pedro, eu acho que o que ele quis transmitir é, assim, Pedro, o teu valor não está medido nisso. O teu valor está medido em mim. Nosso valor não está em nós mesmos, nas nossas obras, no quanto nós acertamos, no quanto nós erramos. O nosso valor está lá na cruz. Esse é o nosso valor. E eu acho que ele ele mostrou para Pedro que apesar dos apesares, o amor dele era imutável. Porque o amor dele não depende de circunstâncias. O amor dele é constante. Porque em Romanos diz que ainda nós inimigos de Deus, ele morreu por nós. Imagina agora que nós sendo somos inimigos. Romanos 5, se não me engano. Nós sendo inimigos, Cristo nos amou. Aleluia. Que bom é falar do amor de Deus. E você que está aí pensando nessa questão do amor de Deus, de você não se sentir merecedor desse amor, talvez largar porque você errou. Fique sabendo que Jesus, ele morreu por ti, ainda pecador. Se Jesus, é isso que Romanos 5 fala, né? Se Jesus morreu por nós, nós ainda sendo mal, a Bíblia fala, quanto mais agora nós sendo salvos, nos livrará da ira. Então, se Jesus morreu por ti ainda pecador, quem que dirá agora que ele já te salvou? Ele continua te amando do mesmo jeito, não importando o que tu faça ou deixa de fazer, o amor dele não muda. E era isso que Pedro precisava entender. E agora começa a conversa tão emblemática de Jesus com Pedro. Talvez essa live seja uma conversa também de Jesus contigo. Pode ser a mesma conversa. Jesus olhando para Pedro, sentando com Pedro. Pedro, agora nós vamos conversar e eu vou te explicar. Vou te explicar uma verdade que tu não entendia do meu amor. Porque Pedro, ele era... Eu gosto muito de Pedro, porque ele é um personagem da Bíblia muito emblemático, né? Ele era tudo ou nada. Ele foi lá e arrancou a orelha do soldado. Ele estava pronto, ele achava que estava pronto. Mas na situação ali circunstancial, ele nega Jesus e aí isso abala o mundo dele. E agora Jesus começa na conversa com Pedro. Sabe quando Jesus te chama para conversar de perto? É esse momento em que Jesus começou a conversar com Pedro. E o que ele fala para Pedro, Vitória? Pedro, tu me amas. Eu acho que, como o irmão Mateus falou, isso pode ser uma conversa de Cristo contigo nesse momento. E a primeira coisa que ele quer que nós entendemos é que ele nos ama. E esse amor não depende de nós, mas depende exclusivamente dele, porque ele morreu e ponto. Ele morreu por nós e ponto, e esse é o nosso valor. Nosso valor é o sangue de Jesus. Mas, aí entra o segundo ponto. Se Cristo me ama independentemente de qualquer coisa, então agora vou me jogar. Não é isso que aqui está dizendo, porque ele fala, tu me amas, e Pedro fala, sim, eu te amo. Mas, se tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, é uma condição, é uma consequência. Ele fala, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Só para nós dar mais uma aprofundada nesse texto, hoje eu estava vendo sobre isso, e é interessante compartilhar isso com os irmãos, a questão do original ali que Jesus fala, né? Jesus, ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E esse amas aí seria um amor ágape, né? Um amor incondicional, um amor que Deus tem. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com esse amor ágape? E Pedro responde, sim, eu te amo. Só que esse eu te amo que Pedro responde é o amor filos, né? É um amor, digamos, para os irmãos entenderem, um amor um pouco menor. Um amor de amigo. Não é aquele amor incondicional. Então Pedro, ele responde assim. Ele responde assim. E aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas de forma incondicional, com ágape? E Pedro responde de novo, Senhor, eu te amo filos. Eu te amo um amor menor, eu te amo. E aí na terceira pergunta de Jesus, Jesus fala, Pedro, eu te amo, filho. Tu me amas, filos? Agora Jesus, ele muda o amor e fala, Pedro, tu me amas
com esse amor pequeno, e aí Pedro se entristece. Por isso que na terceira pergunta, Pedro ele fica triste, porque Jesus estava mostrando para ele que o amor de Pedro era realmente um amor menor, era um amor que não era suficiente. Ó, por que Pedro se entristece? E aí Pedro responde, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Jesus estava mostrando, Pedro, o teu amor, e é mais interessante ainda, tu me ama mais do que estes? Por que mais do que estes? Porque Pedro mesmo disse, eu vou morrer por ti, Jesus. Eles, não sei. Eu não sei nem quem é o traído, pode ser qualquer um aí. Ó. Menos qualquer eu. um. Menos eu. Então, eu vou morrer por ti, Jesus. E aí Jesus, Pedro, quem foi que me negou? Tu me ama mais do que eles? Mais do que eles? Jesus estava cutucando a ferida Colocando de Pedro. ele no lugar. Colocando E se ele- colocando. Exatamente, colocando ele no lugar onde que ele devia estar. Um lugar entendendo qual era a capacidade dele, qual era o amor dele. Então Pedro, ele é simplesmente... ele fica arruinado com a frase de Jesus. Jesus falando pra ele. E agora entra o que a Vitória falou, né? De, Pedro, tu me amas, então, e essa é o tema da live, se tu me amas, então apacenta ou cuida do meu rebanho, das minhas ovelhas. E a segunda parte, que daqui a pouco nós vamos entrar, nós vamos louvar o Senhor, e depois nós vamos entrar nessa parte, que o amor a Deus, agora você entendeu, que o amor que você tem por Deus talvez não seja o suficiente, mas você tem que entender que tem o que você faça Pra que aumentar. aumente esse amor. Que aumente esse amor. Lembrando que tem o que nós façamos que aumente o nosso amor por Deus, mas não o que nós façamos que aumente o amor de Deus por nós, porque o amor de Deus por nós já é absoluto, já é 100%. Nós, talvez, seja 1%, 5%, 50%, mas o amor de Deus é 100%. Nós temos como aumentar, mas Deus já é total. Por isso que a Bíblia fala de todo o coração, né? Então, quando nós começamos a nossa caminhada, talvez o nosso coração seja ali 20% que ama a Deus, né? 20%, 30%, e nosso amor vai aumentando Ou diminuindo. ou diminuindo. O caso de Pedro ali, não sei quantos por cento Pedro estava no coração ali que ele amava a Deus, mas fato é que Jesus não era 100%, senão não teria negado, mas Jesus declara para Pedro, Pedro, o teu amor por mim, por mais que eu te mostrei que o teu amor não era tudo isso, o teu amor por mim pode aumentar. E essa é a revelação de Deus para nós, para ti, meu irmão. Para ti que vê a insuficiência do teu ser, que não consegue amar a Deus direito, mas Jesus te diz, com a minha ajuda, a ajuda de Jesus, você consegue aumentar esse amor. E a prova disso é justamente na frase onde Jesus fala, que eu vou ler esse versículo, que é João, o último capítulo, João 21. Jesus fala assim, na última frase, né? Apacenta as minhas ovelhas, o 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirás e te levará para onde não queres. E aí Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. Então Jesus disse, segue-me. Vamos esmiuçar essa frase de Jesus e ver o quão poderosa é essa frase que Jesus disse para Pedro. Primeira coisa que Jesus fala, e aí tu já entra, Vitória. Olha, Pedro, quando tu eras mais novo, quando tu é moço, ou pode ser maturidade, isso não é questão de idade, né? E sim maturidade com Deus. Quando Paulo fala, né? Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu não tinha maturidade. Quando nós somos imaturos na presença de Deus, nós vamos aonde nós queremos ir. É a tal da liberdade, né? Que Paulo vai falar isso em Romanos, que o verdadeiro amor, ele entrega a sua própria liberdade, por amor. Isso é o verdadeiro amor. Mas quando nós somos imaturos, é assim mesmo. Não quero ir, não. É assim, eu vou aonde eu quero. Não tem quem me mande, eu vou onde eu quero. E Pedro era assim. Jesus falou, olha Pedro, tu vai onde tu quer quando tu era mais moço, mas quando tu for velho, ou maduro, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que ele ia perder a vontade dele. Que outro alguém ia cingir ele e ia levar para um lugar onde ele não queria ir. É muito legal que os judeus, eles têm a história oral e diz que Pedro, ele foi para uma cidade e essa cidade ia ser atacada. E
os cristãos de lá falaram para Pedro fugir, porque senão iam pegar Pedro e iam matar Pedro. E Pedro, persuadido por eles, decide fugir. E a história oral dos judeus fala que quando Pedro chega na porta da cidade para sair, para ir embora, ele vê um homem vindo. E esse homem era Jesus. E ele pergunta para Pedro para onde que ele está indo. E ele fala que ele ia fugir. E então Jesus pega ele pela mão e fala, não, tu vai ter que voltar. E ele volta e é crucificado. Ou seja, a maturidade dele chegou num nível. Antes, quando ele era imaturo, ele negava Deus por medo. Ele negava Jesus por medo de morrer. Agora, quando ele está maduro, o próprio Jesus pega, leva ele para um lugar que ele não quer ir. Mas a vontade dele não existe mais. A vontade dele é para Deus. Aleluia. E é interessante que a Bíblia fala que a própria Bíblia explica, né, que ia significar a morte dele. Quando fores velho, estenderá as tuas mãos, né? Estenderá as tuas mãos. E aqui a Bíblia vai falar que significava a morte que Pedro teria. E como Pedro foi morto, irmã Vitória? Crucificado. Jesus estava falando, Pedro, quando tu for mais velho, eu vou te guiar e tu vai ser morto, crucificado, tu vai estender as tuas mãos. Era isso que Jesus estava falando. Jesus, ele olha para o nosso estado, mas principalmente ele olha para aquilo que a gente pode se tornar. Ele basicamente estava falando, Pedro, eu sei que tu me ama pouco, mas esse amor pode aumentar, e ele vai aumentar um ponto que tu vai negar completamente tudo que tu é. Tu vai ir para um lugar onde tu não quer ir, tu vai ser morto por amor. Aleluia. Essa é a grande revelação que Deus tem para ti, meu irmão. Deus sabe a quantidade de amor que tu tem. Ele sabe que talvez o teu coração não é completamente dele, ou que a quantidade de amor que você tem por Jesus talvez seja a de Pedro, que em frente à morte, em frente à dificuldade, negue a Jesus. Mas além de Jesus saber a tua condição inicial, Jesus sabe a condição que tu pode chegar. É isso que ele estava dizendo para Pedro. Ele colocou Pedro no lugar dele. Pedro, o teu amor não é tudo aquilo que tu achava. Mas eu te digo uma coisa, quando tu amadurecer esse amor, tu vai fazer aquilo que tu achava que podia fazer. Ou seja, Pedro queria morrer por Jesus e acabou negando Jesus. Jesus falou, olha Pedro, o teu amor era pouco, por isso que tu me negou. Mas quando tu amadurecer e o teu amor aumentar, tu vai morrer por mim. Tu vai morrer por mim. Mesmo com medo, talvez. Com certeza com medo. É porque a vontade dele, ali diz que tu irás para um lugar onde tu não quer ir. Ou seja, ele não quer, ele não queria ir. Mas, como a gente acabou de falar, as vontades dele sumiram ali. Ele pegou a vontade dele, a liberdade dele, entregou, e esse era o verdadeiro amor. É um amor que chega numa maturidade tão grande, onde não importa mais quem ele é, o que ele quer fazer, para onde ele quer ir. Importa o que Cristo quer que ele faça. É isso que Deus quer para nós, que Jesus quer para nós, meu irmão, para ti, jovem. Nós chegarmos numa maturidade espiritual tão grande, um amor a Deus tão grande, que não são mais as nossas vontades que falam, não são os nossos quereres que falam, os nossos sonhos que falam, e sim toda a nossa vida ser guiado ao amor total a Cristo. Ah, irmão Mateus, está falando que tu é assim? Não estou falando. Não estou falando, mas essa revelação que Jesus deu a Pedro, falando, Pedro, vai chegar um dia que tu vai ter essa condição de ser guiado por mim. Eu vou te pegar pela mão, eu vou te levar pra lá e pra cá, mesmo com medo. Tu vai ir, Pedro. E é esse amor que nós temos que alcançar por Jesus. Esse amor incondicional de não ser mais guiado pelas nossas emoções, nossos sentimentos, e sim ser guiado por Cristo. E isso que eu queria deixar nesse primeiro momento para os irmãos. Talvez você realmente enxergue e Jesus te deu um chacoalhão agora mostrando, não, realmente o teu amor não tá lá essas coisas, irmã Vitória. Não tá o bicho. Não tá lá essas coisas, teu amor tá fraco ainda. Você não... 50% do teu coração é do teu namorado, outros 50% do teu emprego, outros 50% não, né? Outros 30% da tua faculdade, e sobra 5% pra mim. Meu Deus, que desastre. E você olha, meu Deus, eu sou o pior cristão, né? Eu não sirvo pra... Não sirvo mais. Não sirvo pra... Pedro, eu sou o pior deles. Eu falei que queria, mas não neguei a Jesus. Então, Pedro, então eu vou largar fora. Vou largar dessa questão de ser crente. E talvez você pensou nisso. Eu vou deixar, porque essa questão não é pra mim. Eu vejo que tem gente que consegue, eu não consigo. Talvez o teu amor esteja em 5%. Mas a resposta de Jesus é essa. O teu amor tá em 5%. Né? Parafraseando, né? Mas o teu amor pode chegar a 100%. Pode falar, tá?
Agora que Jesus mostra o tanto de amor que a gente tem, o que ele nos diz depois de nós entendermos a quantidade de amor que tem, agora tem alguma coisa para te fazer. Agora tem um caminho para te seguir. Apacenta minhas ovelhas. Não existe amor sem trabalho. Não existe amor sem trabalho. O amor é uma entrega, né? O amor é um sacrifício, é um esforço, e sempre vai ser. E essa parte nós vamos deixar pro segundo bloco. Pro segundo bloco. Nós vamos cantar agora um louvor. O irmão Misael vai estar louvando nesse momento. Amém? Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmão Misael. Paz do Senhor Mateus, paz do Senhor a todos os ouvintes que estão conosco nessa noite. Aleluia. Irmão Misael, vamos louvar a Deus e queria que tu deixasse um versículo aí, compartilhar conosco uma palavra de Deus. Amém. Quero deixar um versículo que está lá em João, 1 João, capítulo 4, bem referente àquilo que os irmãos estavam falando. 1 João, capítulo 4, versículo 17 em diante. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? Amém? Aleluia. Glória a Essa Deus. palavra é bem referente àquele assunto. Aleluia. Sobre o amor de Deus para nós. Vamos louvar então, Misael. Vamos. Aleluia. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Aleluia. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar continuidade então para a nossa live. Lembrando, o tema de hoje é: Tu me amas, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Eu queria nesse momento ler alguns comentários aqui de irmãos que estão nos acompanhando. De imediato, o nosso pastor Ávila, nosso pastor de área ali da área do Pinheiro, o pastor José Ávila, nosso pastor também ali do Pinheiro, o irmão Samuel, o nosso irmão Luiz Javier, que é nosso irmão que está aqui em Porto Alegre, mas é lá do Paraguai, ou missionário lá na Argentina, nosso irmão Luiz Javier, o nosso pastor Sandro também, que está no Rio de Janeiro. Nós temos diversos irmãos aqui, a Ana Carolina, nós temos muitos irmãos aqui, glória a Deus, mandando mensagem, compartilhando aqui. Meus irmãos, uma coisa importante, né? Falando de YouTube, nós temos que compartilhar a live, mandar para as pessoas, porque é assim que funciona o YouTube, o algoritmo é assim, né? Nós temos que, quanto mais pessoas nós compartilharmos, mais terá o alcance. O YouTube entende, né? Que
que as pessoas estão gostando, compartilhando, dando like ali. Então o algoritmo do YouTube entende que é relevante a live e vai espalhar para mais pessoas. Então compartilha, manda aí para um amigo teu desviado, não tem importância, manda para ele que Deus vai falar com ele. Manda para o vizinho, manda para alguém aí, para o colega de trabalho. Dá o like aí na live que vai ser bênção de Deus. Amém? Quer falar mais alguma coisa aí? Sobre o chat tá tudo certo, né? Os irmãos que podem continuar mandando, daqui a pouco mais nós vamos ler de novo. E nós queremos voltar no tema da nossa live. Tema de hoje, tu me amas, Pedro. E nós já explicamos, né, o que essa passagem quer dizer. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Então nós tratamos a primeira parte do Pedro, tu me amas. Né, Jesus, essa foi a primeira parte da live. Pedro, tu me amas. Agora nós vamos para a segunda parte, que é da frase de Jesus. Apacenta, então, né? Apacenta as minhas ovelhas. E, Vitória, o que significa isso? Apacentar, o que Jesus estava querendo dizer para Pedro com essa frase? Apacenta, então, as minhas ovelhas, ou cuida do meu rebanho, alguma versão na NVI, eu acho que é cuida do meu rebanho. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro com essa frase? Bom, o que Jesus estava querendo dizer para Pedro é justamente que se ele ama a Jesus, então ele precisa fazer alguma coisa. Ali ele fala para Pedro para apacentar as ovelhas, né? Porque esse era o chamado de Pedro, para apacentar as ovelhas, para ganhar almas, para ser pescador de homens. Então ele estava falando, se tu me amas, então tem algo para te fazer. Mas para nós pode ser outras coisas. Mas independentemente do que for, se nós amamos, consequentemente nós fazemos a Deus. Lembrando que nós não fazemos para ser merecedores desse amor, do amor de Cristo. Não é porque eu vou na igreja, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu deixo de pecar, ou porque eu sou bonzinho na escola, que automaticamente eu me torno merecedor de algum amor de Cristo. Não. Mas eu acho que as obras elas não estão ligadas no nosso valor para Deus, mas elas estão ligadas do valor de Deus para nós. É diferente. Então nós fazemos não para ser valorosos a Deus, nós fazemos porque Deus é valoroso para nós. Pausa aí, vamos repetir essa frase. Das obras. Repete, por favor. As obras não é para nós sermos valorosos para Deus, é porque Deus é valoroso para nós. Aleluia. Nós vamos entender isso, meus irmãos, a questão das obras agora. E é muito interessante essa parte, porque, assim como a Vitória falou, né? Existem as obras, porém nós temos que identificar qual é o papel da obra, né? Primeira coisa que eu acho importante nós falarmos, questão do amor. Nós vemos o amor, e eu até citei esses dias, acho que foi no estudo da juventude, a respeito do amor. Porque para nós o amor ele é apenas um sentimento, né? Bonito. Um sentimento. Por que tu gosta? Eu sinto uma coisa boa aqui dentro, né? Uma coisa, um sentimento agradável. E pra nós isso é o amor, né? Aquela coisa, quando a pessoa tá apaixonada, né? Ela acha que aquilo pode depois isso crescer e virar realmente amor, porque a Bíblia cita o que significa o amor, mas as pessoas acham que o amor é simplesmente aquela sensação boa, ou seja, eu amo a Deus. Quantas vezes nós vamos evangelizar na rua, você já deve ter passado por isso, você que evangeliza, e você chega num desviado, ou alguém que não é crente e fala, quer aceitar Jesus? Não, mas eu amo a Jesus, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo. Sou merecedor. Né? Eu sou merecedor, eu amo a Jesus. É uma coisa que, não, Jesus é o meu amigo e eu gosto dele, então nós estamos tudo certo. Eu gosto de Jesus, Jesus gosta de mim, então isso aí é amor. Só que o amor, ele é muito mais do que... Sim, ele é um sentimento, mas ele é muito mais do que um sentimento, Vitória. E aí eu queria só citar, não sei se tu tem outro texto para citar, eu queria citar Tiago. O que Tiago fala sobre isso? Em Tiago capítulo 2, ele tem se eu não me engano no capítulo 2, verifica pra mim, tá com a Bíblia aí? Verifica pra mim depois ali. Eu acho que é Tiago capítulo 2 que ele vai falar sobre as obras e sobre a fé. Tiago vai falar o seguinte, olha, se chegar alguém na sua casa, eu tô parafraseando, né? Se chegar, a irmã Vitória está com fome, né? E a irmã Vitória vai bater lá na minha casa. Ela mora do lado da minha casa, realmente. Não que isso não aconteça, de vez em quando ela bate lá, né? Pra tomar café, coisa assim. Mas digamos que a Vitória tá sem nada pra comer em casa. E ela bate lá na minha casa, morrendo de fome. E aí, Mateus, tu poderia me dar alguma coisa pra comer? Tem duas coisas a ser feitas, e isso é o exemplo de Tiago, né? A primeira coisa é o sentimento apenas de amor.
eu gosto muito da Vitória, eu vou orar por ti, né? Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração aqui, certo? Vamos fazer uma oração aqui, Vitória. Porque eu te amo, então vamos orar. Certo ou errado? Errado. É certo orar ou não é certo orar? É certo orar, mas tem que... A gente Aqui quer, né? diz mesmo em Tiago, capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Em si mesmo. Porque, irmão, quando chega alguém, por exemplo, esse é o exemplo da Vitória, e esse é o exemplo ali que Tiago usa também, né? Chega alguém com fome na sua casa, o teu amor vai ser expresso não no falar, eu te amo, então eu vou orar por ti. Dá o teu nome que eu vou te botar lá no núcleo de oração, lá, vou botar teu nome pra orar. Não, o teu amor vai ser expresso na tua atitude. Na tua atitude. E quando o amor é em relação a Deus, eu acho que um exemplo que é muito bom é quando nós pegamos o exemplo de filhos, né? Quando, por exemplo, um pai tem 2 filhos e ele ama os 2 da mesma forma. Mas um dos filhos passa muito tempo com o pai. Um dos filhos, ele prioriza o pai. Um dos filhos, ele respeita o pai, ele valoriza o pai. E o outro já não, ele desrespeita o pai, ele não passa tempo, ele prioriza outras coisas, ele prefere passar o tempo com os amigos do que com o pai. Só que nesse segundo exemplo, o filho que é um mau filho, ele descobre que se ele cortasse a grama pro pai, o pai iria se agradar. Que o pai gosta que O pai corte a grama. gosta que cortem a grama, ele gosta que façam. Então ele vai lá e corta a grama. Agora o segundo filho que ama o pai e faz de tudo para ficar com o pai, ele descobre que o amor dele é um amor, mas ele sente que pode melhorar, que pode agradar um pouco mais o pai. Então ele descobre que o pai gosta que corte a grama. E ele vai lá e corta a grama. Ou seja, as duas são a mesma obra, cortar a grama, mas sentimentos diferentes. Um vai cortar a grama para substituir o vazio que ele faz. E o outro vai cortar a grama para aumentar o amor dele. Aleluia. Completando esse teu exemplo, Vitória, eu estava assistindo esses dias um rapaz falar num podcast, até aqui no YouTube, um podcast e tudo mais, e eles estavam comentando sobre a questão de finanças, né? De pessoas bem de vida, e a questão ali era sobre se o dinheiro ele traz a felicidade ou não, né? Se o dinheiro traz a felicidade. E aí ele citou que a felicidade ela está em coisas sim, isso era um ímpio falando, só para os irmãos terem noção, a felicidade ela estava em coisas, sim, o dinheiro ele possibilita, né? Porque você pode comprar tal coisa, então ele entre as possibilitam a felicidade, mas ele explica que a felicidade ela está em coisas simples. E aí ele cita o exemplo de um pai, que é praticamente o mesmo exemplo, de um pai ausente, um pai que trabalha demais, ele tem as suas filhas ali, ele trabalha demais e tudo mais. E para suprir esse vazio de ele não dar atenção para suas filhas, ele vai lá e compra um presente caro e dá para a filha. Um presente caríssimo. E aí no fim ele até brinca, né, que a filha acaba brincando com a caixa do presente caro e não brinca com o presente. Porque aquele presente diz muito mais sobre o pai do que a filha. Não era nem um gosto da filha, era uma questão com o pai. Porque o pai não era presente, então ele acha que se dá aquele presente espetacular, vai suprir a necessidade. Porque quando nós nos achamos suficiente, nós já falamos sobre isso no primeiro bloco, que nós sim somos suficientes. Mas a questão é que nós não precisamos aumentar as nossas obras para nos tornarmos suficientes. Nós temos que aumentar o nosso amor e aí fazer obras. E nós continuaremos insuficientes. Sempre. Sempre. Nós continuaremos insuficientes. Mas o amor de Deus, ele vai além disso. O que nós queremos dizer é básico. Desculpa, pode terminar e depois eu falo. A questão é que a forma de nós não aumentarmos as nossas obras e nós aumentarmos o sentimento por trás das obras precisa também ser falado. Que a melhor forma de nós amarmos alguém, de nós amarmos a Deus, é o contemplando, é o conhecendo. Por isso que quando Israel lá tá perdido, tá destruído, Deus fala, eu preferia que vocês me obedecessem do que vocês oferecessem holocausto. Eu preferia que vocês me conhecessem, me amassem, mais do que sacrifício, mais do que holocausto. Ou seja, ele não estava interessado nas obras em si, ele estava interessado no sentimento por trás das obras. E para nós aumentarmos o nosso amor por Deus, para as nossas obras não se tornarem vazias, mortas, nós precisamos conhecer e amar esse Deus. E a melhor forma disso é
contemplar, é o conhecer, é o mergulhar, como o pastor Samuel estava pregando hoje, sobre o conhecer, sobre ter um relacionamento profundo com Cristo. E a melhor forma é através da contemplação. E é muito legal um exemplo que eu vi sobre os serafins, que basicamente eles ficam dia e noite cantando santo, 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 santo. E a Bíblia também fala que os serafins têm olhos por todo o corpo. E é como se as pessoas têm a visão de que eles ficassem de uma forma monótona lá, santo, santo, santo. Coisa chata, né? Coisa chata, santo, 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 Meu santo. Deus, nunca acaba. Mas a Bíblia também enfatiza que eles têm olhos por toda parte. Ou seja, eles ficam contemplando a Deus. E Deus sendo um Deus infinito, é como se os serafins olhassem uma nova parte de Deus e, meu Deus, como esse Deus é santo. E com seus vários olhos eles enxergassem uma outra parte, e assim eles estão, nem sei, infinitamente, porque Deus é infinito, infinitamente falando santo, 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 cada dia mais enxergando uma parte que eles não conheciam de Deus. E da mesma forma nós, ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo é o próprio Deus. E a forma de nós conhecermos a Cristo é através da contemplação, através da palavra. E Jeremias fala que quando ele descobre a palavra, ele devora a palavra e aquilo se torna o prazer dele. Porque era através da palavra que ele conseguia contemplar Deus. E com certeza o sentimento de gratidão, o sentimento de santo, santo, santo dominava o ser dele. E por isso ele fazia as obras. E não o contrário, ele fazia as obras eu vou demonstrar não, o amor dele impulsionava ele a fazer. Aleluia. Uma questão, agora nós vamos pontuar, existem dois extremos aqui, né? A questão de pessoas que fazem as obras achando que vão merecer, né? Vão merecer o amor de Deus por fazerem as obras. Então, vamos dar um exemplo aqui, o trabalho da juventude. Um líder ou um supervisor. Então, o supervisor rala ali no trabalho da juventude, que é um trabalho árduo, trabalha. E talvez lá no seu coração ele ache que se ele trabalhar mais e mais para Deus, então ele vai estar mais melhor com Deus, merecendo. Só que não é isso. É completamente errado essa visão. É completamente errado. E tem a visão também de quem... então não vou fazer absolutamente nada. Não vou fazer nada. Esse é o ponto que nós queremos fazer. Se você ama Deus, você tem que estar fazendo alguma coisa. Jesus deixou isso claro para Pedro. Pedro, se tu me amas, então tu tem que apacentar minhas ovelhas. Então, o amor, ele é expressado com obras. Mas não são as obras que vão expressar... eu acho que Deus ali, frase, ele não está necessariamente interessado na obra. Ele está interessado no sentimento por trás da obra. Como, por exemplo, o exemplo dos tabernáculos, dos templos. Quando Deus fala que tem saudade de Davi, do templo de Davi. Nós tínhamos três templos, né? 3 templos. O de Salomão, o tabernáculo de Salomão. O de Moisés, né? O tabernáculo lá. E tem o de Davi também. Que o de Davi ainda era em tendas, né? Era um pouco diferente do de Moisés, mas era em tendas ainda. Era o simples, o mais simples que tinha. Depois vem o templo de Salomão, que é o mais estrondoso. E ainda Deus fala que tem saudade do templo, do tabernáculo, na qual Davi estabeleceu. E é justamente o que... Deus não estava com saudade necessariamente do templo, da estrutura. Né? Mas Davi falava que o desejo dele era morar ali. Nos átrios. Morar ali. O prazer é viver. Era morar ali. O sentimento dele, sabe? Por isso que, Davi, ele erra, ele adultera, ele mata. Mas mesmo assim, ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque o valor dele não estava atrelado nas obras dele, no quanto que ele era merecedor, no quanto que ele era suficiente. Mas sim no tanto que Jesus era o suficiente para ele, no quanto que Deus era o suficiente para ele. Então, apesar de... Imagina ele olhar para toda a riqueza dele e falar, isso aqui não me interessa, isso aqui não me é importante. Tu pode me tirar tudo, tu pode tirar tudo de mim, Deus, mas não me tira a tua presença. E era isso que Deus estava com saudade. Não necessariamente do templo, mas da intenção. A intenção que Davi tinha. A intenção, a entrega que exatamente. Davi tinha. A entrega que ele tinha em querer morar ali, em querer passar tempo, gastar tempo com Deus, contemplando. Mas vale um dia do que... Exatamente. O contemplar, ele passava na tenda, no templo, contemplando a beleza do Senhor. Hoje em dia, é mais fácil nós contemplarmos a beleza do Senhor, conhecendo Ele através das Escrituras. E como Jeremias diz, quando eu conheci as Escrituras, eu devorei elas. E aquilo se tornou o meu prazer. Porque era ali que ele conhecia Deus. O perigo, irmã Vitória, tem os dois perigos, né? De nós
não fazermos nada, porque sabemos, Jesus me ama, então eu não tenho compromisso nenhum. Errado. Então, se você ama a Deus, Deus te ama, mas se você quer expressar esse amor para Deus, como você faz isso? Trabalhando no que Deus te chamou para fazer. Não estou falando trabalhar, empregar, não. É o que Deus te chamou para fazer. Quer falar alguma coisa? Lembrando que é diferente ser amado por Deus e agradar a Deus. Deus ama o mundo inteiro da mesma forma, mas todos estão agradando a Deus? É diferente, não. Exatamente. Deus ama o ímpio como ama um cristão, como ama um ateu, mas todos estão agradando a Deus? Não. Deus ama todos, mas todos estão amando a Deus. Essa é diferente. Essa é a grande diferença. Então, se você quer expressar esse amor, como que eu expresso o meu amor para com Deus? É justamente entregando a minha vida, trabalhando para Ele, trabalhando na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. É assim, é o único jeito. Então, não existe amor sem... o exemplo que eu citei do amor antes. Se o teu amor é só sentimento, então ele não é real, ele não é um amor. Ele é apenas um sentimento vazio. Porque o verdadeiro amor existe obras, é uma coisa concreta ali, é atitude. É a mesma coisa um marido falar para a esposa que ama, mas... Trai, exatamente, trai. Então, pode dizer que ama, mas a atitude dele não é de amor. Então é exatamente isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, se tu me ama de verdade, então tu vai fazer alguma coisa. Esse é um dos extremos, né? Quem não faz nada. Agora tem o outro extremo, que é aqueles que fazem... Para substituir. E é nisso que nós vamos... Porque a diferença é que a Bíblia fala, né? Que se me buscares de todo o coração, me encontrarás. A questão não é se me buscar, tem uma forma de buscar. É se buscares de todo o coração. Ou seja, quando Davi ali, nada mais importava para ele. Não importava a riqueza, não importava templo, não importava o que ele tinha. O que importava era a presença de Deus. Ou seja, quando a gente entra nesse ambiente de buscar a presença, com certeza buscar a presença, mas buscar de forma certa. Buscar até que não tenha o que importe mais do que aquilo. E a partir do momento eu vou fazer as obras, não para merecer, mas é porque nada é tão importante no meu coração, nada é tão relevante para mim, nada me tira o sono do que agradar a Deus. E quando a gente busca isso de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, justamente nós estaremos cumprindo o maior mandamento. De todo o coração, de todo o coração, até que nada tenha importância, até que nada tome o nosso coração, até que nada seja nosso ídolo, senão exclusivamente agradar a Deus. Aleluia. E isso até é apavorante, né? Quando nós olhamos homens que nós vemos que o coração deles está totalmente dominado por Deus, isso dá até medo, né? Do que eles são capazes de fazer, pessoas que largam tudo. Nós temos grandes exemplos do nosso ministério, pessoas que largam tudo para ir fazer a vontade de Deus. Uma coisa muito bonita é quando Paulo fala, Paulo era um homem bem sucedido, era um homem de relevância, era um homem, ele fala, né, que ele era irrepreensível, ele fala de todas as qualidades que ele tinha, mas o que ele termina é que aquilo tudo não importava. Aquilo tudo ele considerou como nada, ele considerou como refúgio, porque a única coisa que importava para ele era o fazer a obra de Deus, não para merecer, mas porque aquilo, todas as coisas ele deixou para trás, a única coisa que importava realmente para ele era o agradar a Deus. Ele fez obras, não tem nada errado em fazer as obras, ele fez as obras, mas aquilo não substituiu o sentimento que ele deveria ter. Aquilo só mostrou o sentimento que ele tinha. É aquilo que tu falando, quanto mais o nosso amor cresce para com Jesus, quando mais nosso coração é tomado, mais nós queremos fazer alguma coisa para Ele, mais nós queremos nos dedicar a Ele. É assim que o nosso amor cresce. Quanto mais amamos a Jesus, mais nós queremos fazer alguma coisa para Ele. Porque nós, não por mérito, não é eu vou fazer para merecer. Não, é justamente o contrário. É porque eu não mereço. Que eu faço. É justamente porque eu não mereço que eu vejo que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou ter... Meu Deus do céu. Chega a faltar palavras para expressar o que é essa palavra. Aleluia. Então, meus irmãos... Então nós temos esses dois extremos, só para nós pontuar, esses dois extremos de pessoas que não querem fazer nada, estão confortáveis, e aí já chega um chacoalhão de Jesus em ti, falando, tu me amas então? Apacenta as minhas ovelhas.
Esse é o chacoalhão que Jesus dá em Pedro. Então, apacenta minhas ovelhas. Então, não tem essa história de ficar sem fazer nada. Não, eu tô aqui tranquilo, Jesus me ama. Jesus me ama, tá tudo certo. tudo certo. Não. Você tem que demonstrar esse amor. Você tem que, com as obras, e como a irmã Vitória falou, as obras não são erradas. As obras têm o seu papel, e muito importante, porque elas que vão... a forma física, né? Forma material não, mas... De demonstrar. De demonstrar o que você está sentindo por Jesus. E também tem o outro extremo, que eu acho que nós não falamos ainda, que é o fazer as obras no automático, né? Quantas pessoas, e talvez você seja você esteja escutando isso, seja de estar fazendo a obra de Deus, fazendo as coisas para Deus, no automático, né? Ou sem o sentimento. E eu lembro de um texto, lê para nós, irmã Vitória, em Apocalipse 2, uma igreja, você vai ver que as obras não são tudo, tá? Você vai ver que as obras não são tudo. Apocalipse 2 é quando Jesus fala com a igreja de Éfeso. Olha só o que aquela igreja faz. Jesus fala das obras daquela igreja. Tu encontrou aí? 2:2. Eu acho que é o 2:2. Pode ler. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não pode continuar até o... Sei que não suportas o mal, que pusestes à prova os que diziam apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Tá, olha só que Jesus... eu sei que vocês trabalham, vocês têm obras, eles eram esforçados, é uma igreja esforçada. Que não gostavam do mal. Que traíram o mal e tudo mais. Olha quanta coisa... Se tu olha de primeiro momento, essa igreja é perfeita. Tem obra, tem tudo para dar certo ali. Uma igreja perfeita. Então todo mundo trabalhando, são dedicados na obra de Deus. E amém, isso é bom. Só que isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. E aí Jesus vai falar para eles. O que faltava para eles, Vitória? Tens perseverança. Tem perseverança. Por causa do meu nome sofrestes. Sofreu por nome de Jesus. Não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Meu Deus. Lembra de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar, do teu candeeiro, se não te arrependeres. Veja só o que Jesus disse. Pratica as primeiras obras. Então, eles estão praticando essas obras. Jesus fala, não, eu quero as outras obras. Aquelas que vocês praticavam antes. Quais são as obras que eles praticavam antes? Eram as obras que havia um amor total a Deus. Essas eram as obras que Jesus queria. Então, não adianta nós fazermos as coisas para Deus de qualquer jeito. Vai ser desse jeito mesmo, é isso aí. O importante é fazer. Não. O importante é o amor. Por isso que isso fala, vocês esqueceram do primeiro amor. Então eu quero que vocês pratiquem as outras obras. Porque o que Deus quer não é necessariamente a obra, mas é o obreiro. O que Deus quer não é a adoração necessária, é o adorador. E isso é muito importante ressaltar, né? Que como se Deus fosse um Deus mimado que quer as coisas sempre para ele, mas não. Ele justamente fala isso, eu quero o total do coração de vocês, não porque ele é alguém com algum complexo ou com... Eu quero porque quero. Eu quero porque quero. Não. Ele entende que se o nosso coração não estiver totalmente nele, nós iremos sofrer. Eu acho que em Jeremias, se eu não me engano, em Jeremias, que Deus fala que o quanto que ele chorava pelo povo, o tanto que ele sofria com o sofrimento do povo, porque o povo tinha abandonado ele, porque o coração deles não estava totalmente... Eles estavam se prostituindo com os ídolos e tudo mais. Ou seja... Quando Deus pede o nosso total, não é porque ele é um Deus birrento, porque ele é um Deus que quer porque quer, um Deus mimado. Ele pede porque esse é o melhor para nós. Ter ele como total. Porque as coisas mudam, as coisas passam, as coisas não são eternas, mas Deus, ele é um Deus imutável e ele nos dá essa segurança. Ele não é um Deus que mente para nós, que nos dá falsas esperanças, que brinca com os nossos sentimentos. Ele está pedindo o nosso coração inteiro, porque é o lugar mais seguro para se estar. No centro da vontade. Salomão dele. Que fala, né? Dentre todas as coisas que você tem que guarda o teu coração. E aonde que nós devemos guardar? O melhor lugar para guardar o coração é entregando na mão de Jesus. Me dá aqui que eu vou guardar. Então, Salomão fala isso, nós temos que guardar o nosso coração. Então, raciocina comigo, irmão. Quando o teu coração ele está inteiro na mão de Jesus, ele está guardando para ti,
Quanta coisa que você está livre de sofrer. Como a Vitória falou aqui, de Deus chorava com o sofrimento do povo. Jovens, principalmente jovens, quantas coisas Deus quer te livrar de tu sofrer na tua vida. E a única coisa que você tem que fazer é entregar o coração para Ele. É entregar totalmente o coração. Não é 50%, né? Tem um hino até dos 50%, já ouviu? Nunca vi. Tem um hino de 50%. Mas é outro 50%. Mas Jesus quer que nós entregamos totalmente o nosso coração para Ele. Porque assim Ele vai nos livrar de muito sofrimento. Não que nós não vamos passar sofrimento, mas sofrimento desnecessário, É não desnecessário. precisa, né? Existem É desnecessário. sofrimentos e sofrimento. O sofrimento que nós nos colocamos e o sofrimento que Deus nos coloca, que é pra... Esse como é o irmão necessário. Samuel, o pastor Samuel falou, aquele que Exatamente. é o sofrimento que nos molda. Aleluia. Nós queremos louvar mais uma vez. Acredito que o irmão Isael, a irmã Natália vão louvar mais uma vez. E eu queria que você meditasse nessa palavra. Eu queria que você meditasse nisso. Que você já percebeu, né? Você já percebeu com as palavras de Jesus que o teu amor ele não é suficiente. O teu amor não é suficiente. O meu amor não é suficiente para Jesus. Não tem o que nós façamos, porque não é o que nós iremos fazer. E aí, quando Jesus nos mostra onde que está o nível do nosso amor, Ele vai falar para você, o teu amor pode aumentar. Pode aumentar, mas aonde que vai aumentar? Quando que teu amor vai aumentar, Vitória? Quando tu apacentar minhas ovelhas. Quando você trabalhar, quando você se dedicar a mim, quando você entregar o teu coração para mim, aí o teu amor cresce. E aquilo que tu não conseguia fazer porque antes tu era menino, lá no futuro, quando o teu amor ser maduro, ser 100%, o teu coração estiver entregue a mim, aí você vai conseguir fazer. Aleluia. Imagina só, irmão, que alegria ser, que nós nos entristecemos muitas vezes quando nós erramos com Jesus. E Jesus está falando, olha, o teu amor pode aumentar ao ponto de você parar de errar nesse ponto, nessa atitude. O teu amor pode amadurecer ao ponto de você não errar mais nisso. É isso. Às vezes nós ficamos presos em alguns erros nossos, né? Os pecados de estimação, né? Ah, mas isso aí, eu nasci com isso aí, é assim mesmo. Esse é meu temperamento, é assim que eu sou. Mas não, Jesus está falando que o amor pode aumentar e você pode deixar esse pecado, pode deixar isso. É isso, Vitória? Exatamente. E também eu acho que é importante ressaltar que isso não significa quando nós falamos que as obras são importantes, nós não falamos que agora você vai ter que ir para o campo missionário e ganhar a África, ganhar outros países, ganhar outras... Não que não possa. Mas, por exemplo, quando nossos galardões chegarem lá, não é o tanto que tu fez, mas é como que tu fez. Ou seja, de nós vivermos a nossa rotina com essa mentalidade de tudo que nós vamos... Se nós vamos lavar uma louça, eu falo, nossa, eu vou lavar a louça da melhor forma possível, porque isso aqui agrada a Deus. Nossa, eu vou estudar da melhor forma possível, porque isso aqui agrada a Deus. Eu vou me esforçar na minha família, no meu trabalho, na minha rotina. A minha rotina vai ser tomada pelo amor de Deus. E tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer é com essa mentalidade. Eu vou fazer porque isso agrada a Deus. E é o total, né? Não é... A gente acha que o amar a Deus é só na hora da oração, na hora da igreja, na hora que estamos lendo a Bíblia. Mas o amor de Deus nos envolve quando nós estamos com a família, dormindo, quando a gente está limpando a casa, quando a gente está no trabalho, na escola. E é nesses momentos de rotina que Cristo quer nos tomar. Quando Jesus aparece transfigurado lá para Pedro, Tiago e João. E eles falam, nós vamos armar uma tenda aqui, vamos viver aqui. E Jesus fala, não, vocês têm que descer. No caso, eles tinham que descer para a rotina. Eles tinham... É muito bom viver esse sobrenatural com Deus, ter aqueles cultos. Né? Coisa incrível, mas não é. Vamos viver na rotina, inundado pelo amor de Deus, nesse dia a dia. E tudo que nós vamos fazer com essa mentalidade. Estou fazendo porque amo a Deus. Senão nós viramos crente apenas de eventos, né? Temos que esperar um grande evento acontecer, alguma coisa, um culto. Só que Deus, ele tem mais para nós. Ele quer ser o nosso Deus do dia a dia. Eu tomei para mim essa passagem, essa que tu falou. Ser nosso Deus no dia a dia, né? Quantas vezes nós estamos no nosso dia a dia e não lembramos de Jesus. Não lembramos de Jesus. Eu até cito a questão até do almoço, né? Da comida ali. Às vezes nós não lembramos de orar. Agradecer.
a Cristo pelo alimento e tudo mais, quão maravilhoso está o alimento e tudo mais, o que tem na nossa mesa, nós somos privilegiados por isso, nós esquecemos de agradecer a Deus nos mínimos detalhes. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes nós não enxergamos Deus. E você vai ver, os grandes homens de Deus enxergavam Deus no dia a dia. E a intimidade deles era rotineira, era todo dia, né? Todo dia tinha uma porção de Deus na vida deles. Como Deus fala, né? Quando o povo de Israel fala, prossigamos em conhecer a Deus. E Deus fala, vocês falam isso? Oséias, né? Diz, quando vocês falam isso, prossigamos, como é bom conhecer a Deus. Mas no outro dia o amor de vocês já se dissipou com a neblina. No outro dia o amor de vocês já não está ali. É inconstância, É inconstante, né? Ou seja, o amor que nós temos que ter por Jesus não é aquele amor fervoroso agora e amanhã já não é tudo aquilo, e depois de amanhã menos ainda, e depois de amanhã não tá mais. Mas é um amor de rotina, criar o hábito de amar a Deus. Criar o hábito de amar a Deus. Então, E muitas vezes nós temos a presença de Deus como um capricho, né? Por exemplo, quando nós estamos muito, muito atarefados e o nosso dia está super corrido, mas a gente às vezes larga tudo para ir tomar um banho ou para ir comer. Nosso dia está muito atarefado, mas a gente tira um tempo, nem que seja para comer ali rapidinho, de pé, correndo. Mas muitas vezes nós não temos essa mentalidade, porque a gente acha que um tempo com Deus é um capricho nosso, é um momento de lazer, ou é como se nós parássemos a nossa rotina para sentar no sofá. E a gente não tem essa visão de que o momento com Deus, apesar da rotina, é extremamente importante. É como se a gente passasse dias sem comer, é como se a gente passasse dias sem um banho. A presença de Deus é tão importante quanto essas coisas. Então, quando a gente está na rotina, muito importante, muito mais do que essas coisas. Então, quando a gente está na rotina, se a gente tira tempo para coisas superficiais, por que a gente não tira na nossa rotina corrida? Por que a gente não tira um tempo para algo que não é um capricho? Para algo que não é segundo plano? É algo que literalmente nós somos criados para ser, para fazer, ter comunhão com Deus. Nós somos criados para esse ambiente, um ambiente de comunhão com Deus. Uma vez eu vi um exemplo de um pastor que ele deu um exemplo de comida, né? E aí ele fez os cálculos de quanta comida ele teria comido até, digamos, se ele tivesse 50 anos de idade, quanta comida ele teria comido até aquele tempo, né? Então, volta ali, digamos, não sei, eu não tenho ideia, assim, mas digamos 2 quilos por dia, 1 quilo de comida por dia, vamos supor, 1 quilo de comida por dia, daí tu pega todos os dias ali, a partir da adolescência ali, todos os dias 1 quilo de comida, aí tu bota ali, dá toneladas, se tu comer todos, porque praticamente todos os dias tu come, né? Toneladas de comida. E aí, imagina, é muita comida, né? Só que se tu parar de comer, tu morre. A presença de Deus é assim, não adianta, porque às vezes nós ficamos muito naquela, o que eu recebi, só que a presença de Deus, ela é uma constância. Pode ter recebido horrores, mas se tu não comer de novo, tu morre. Tu pode ter comido toneladas. Né? Se tu não comer de novo, no outro dia, tu vai emagrecer e vai morrer, porque você não está mais se alimentando. Então, o amor de Deus, a comunhão com Deus, e a comunhão entra nesse aspecto do amor, né? Porque eu tenho comunhão com a minha esposa, eu converso com a minha esposa, eu tenho aquela intimidade, e o amor ele gera uma intimidade com Deus, gera esse momento com Deus, essa intimidade que nós temos que ter com Deus. Isso é muito importante. Muitas vezes, a irmã Vitória falou uma coisa certa, nós somos tomados pela rotina, meus irmãos, somos tomados pelos afazeres, e nós esquecemos de ter um momento com Deus, de ter nem sequer um oi, né? Oi, Deus. Oi, tudo bem? Tchau, Deus. E nem isso muitas vezes nós fazemos. Porque o nosso amor, ele não está totalmente. Se o nosso amor estivesse totalmente, não é o que mais importa. Não é o que mais importa, seria a nossa prioridade. Então, quando nós não temos essa rotina com Deus, nós esquecemos de Deus, lembramos de Deus só no culto, é porque esse é um indício que Jesus está te mostrando, olha, o teu amor não está 100% por mim. Falta ainda algo no teu coração que eu quero. Eu quero essa falta essa parte que falta, eu quero. E aí você vai começar a identificar agora que realmente o teu amor não está 100%. Mas Jesus diz pra ti, aleluia, que o teu amor tem como aumentar. Esse amor tem como aumentar. Até chegar num nível que seja totalmente o teu coração de Jesus.
Pode falar, Vitor. E nós já vamos louvar, porque já falamos muito. Que essa questão, né, de, por exemplo, pegar tudo que nós fazemos no dia, eu vou pro trabalho, eu vou pra escola, tudo que nós fazemos no dia e olhar para essa lista. Essa lista reflete o que mais importa para mim. Se eu pegar essa lista de afazeres e dar para uma pessoa, ela vai olhar, nossa, o que mais importa na vida dessa pessoa é a presença de Deus. Se não é a coisa que mais importa, nós podemos melhorar. E em Cristo, com certeza, nós iremos melhorar. Meu Deus. Falando essas coisas, nós chegamos a ficar constrangidos, né? Porque realmente... Nós não falamos porque somos bons. Não estamos falando porque não estamos falando que nós fazemos isso, irmãos. Não é isso. Todos nós precisamos de algo mais. Nós estamos falando que é isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus quer de nós. Parece muitas vezes impossível, né? Parece impossível. Meu Deus do céu, quando nós olhamos, isso é impossível de ser. A minha rotina, tu não tem ideia, irmão, como é que é a minha rotina? É impossível. Tem como. Aleluia. Aquela frase, né? Meu Deus, como é que eu vou estudar? Não sei, estudo de madrugada. Por que a gente não fala isso com não sei, tira um tempo de madrugada, não sei, no carro, não sei. Faz alguma coisa. Dá teu jeito. Agora, até o exemplo disso, né? Em muitas coisas nós damos o nosso jeito, né? Eu estava estudando esses dias ali para fazer uma prova e eu viajo, né? Eu dirijo bastante. E aí, qual foi a minha estratégia? Colocar vídeo ali e assistir vídeo aula. Então, eu otimizava o tempo ali, estava trabalhando, viajando com o carro, o tempo que eu me locomovia, escutando ali e aprendendo. Então, nós temos como dar um jeito, né? Sempre tem como dar um jeito. Nosso tempo não é tão inflexível assim. A gente levanta cedo para muita coisa, para trabalho, para escola, para viajar, para qualquer coisa, mas muitas vezes nós não levantamos cedo para orar ou para um tempo de devocional, um tempo de leitura. E o tanto de esforço que nós fazemos para coisas que não são tão importantes é o mesmo e até muito mais de esforço que nós temos que fazer para Deus. E eu ainda vou além. Às vezes nós nos esforçamos na igreja, mas não nos esforçamos com Deus. Às vezes nós se esforçamos para as obras. E até as obras podem se tornar um ídolo, né? Até querer aquilo tomar o teu, porque ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E se as obras começarem a tomar o lugar de relacionamento que Deus tem no teu coração, até as obras acabam se tornando um ídolo, porque aquilo você toma quer fazer teu mais tempo a obra do que ter um relacionamento. Então a gente faz, mas a gente esquece de vou parar aqui, vou tirar um tempo com Deus. A gente faz para quem que a gente está fazendo? Porque muitas vezes a gente nem conhece a pessoa para quem nós estamos fazendo. Isso é muito perigoso, né, para a questão até dos líderes, né, os líderes que estão escutando, assim, eu me incluo nessa parte, que muitas vezes nós temos que arrumar tempo para a juventude. Eu não, tenho que preparar, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E aí o tempo com Deus, o tempo para Deus, né? O tempo de qualidade com Deus nós não temos, né? Então nós fazemos de tudo e na nossa cabeça, infelizmente na nossa cabeça, nós estamos fazendo as obras e não está tudo bem com Deus. Mas Jesus está falando, não é isso, não é só fazer, não é só fazer. A intenção, o amor importa. Olha, lembrando de Éfeso de novo aqui, ó. Vocês têm obras, beleza, vocês estão trabalhando, estão se esforçando, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Então vocês têm que voltar naquelas obras, antigamente, que vocês faziam com amor. Essas que eu quero. Então, é muito mais... não é tão simples só fazer, né? Não é só sair fazendo. E também não é fazer nada. É esses dois extremos. Imagina a gente pegando as nossas obras, tudo aqui na mãozinha, e entrando numa salinha, entregando, Deus, minhas obras, e tchau. E Deus, meu Deus, eu não quero isso, eu só quero que tu sente aqui e a gente converse. Só isso. É só, chega, entrego, tá aqui as obras, tchau, e volta amanhã. Tá aqui outra obra, tchau. E Deus ali ansioso, porque Deus anseia. Senta aqui, vamos conversar. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Tenha comunhão, é para isso que eu te creio, para esse momento de comunhão. Aleluia. Vamos louvar, e daqui a pouco nós já vamos terminar a nossa live. Eu queria, depois eu vou chamar o chat ali de novo, ver como é que tá a interação ali no chat. Mas vamos louvar, eu não sei quem é que vai louvar, se o irmão Misael, se é a irmã Natália. Mas vamos para o intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos com mais um louvor. Amém? Nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais
nós vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, estamos de volta aqui. Nós queremos ler alguns irmãos que mandaram mensagem ali no chat. Vi que tem bastante gente, eu vi que tem gente ali do Arroio do Silva. A minha sogra, irmã Lúcia, tá aqui no chat, eu vi, acho que aqui. Um abraço para minha sogra, irmã Lúcia, lá do Arroio do Silva. Tem mais irmão, acho que a irmã da Rayane também aqui. E aí o irmão Misael vai ler alguns comentários aí que os irmãos colocaram, que estão compartilhando aqui conosco. Temos aqui o irmão Roger, paz do Senhor, área Leopoldina na escuta. Aleluia. Priscila, paz do Senhor. Roberta, paz do Senhor, glória a Deus. Gabriele Prado, área Leopoldina na escuta. Christian Antunes na escuta também. O irmão Javier, né, que o irmão já tinha falado, eu acho. Paz do Senhor. Irmã Liomara. Aleluia. Todos os irmãos. Irmão Joel está conosco, meu pai, né? Amém. Tá irmão acompanhando Joel. o irmão Joel, acompanhando o irmão Misael, o filho. Irmão Misael, queria ler aqui um comentário que a irmã colocou aqui. Eu acho que é Solecir o nome da irmã. A irmã colocou: eu preciso melhorar. Só isso, eu preciso melhorar. E um emoji ali, né, meio tristonho. Mas talvez foi essa o que Pedro pensou, né? Eu preciso melhorar. E essa é a atitude que nós temos que ter, meu irmão, minha irmã. Essa é a primeira atitude de nós reconhecermos aonde está o nível do teu amor, quão grande é o teu amor por Deus, qual é a profundidade do teu amor e olhar e ser sincero. Eu preciso melhorar, irmão Misael. Eu preciso melhorar. Pode falar. Se Pedro não tivesse reconhecido a miséria dele, com certeza ele não teria chegado a um lugar maior. Porque se ele não reconhecesse aquilo, ele simplesmente ficaria estagnado ali, não avançaria, não iria fazer o que Cristo queria que ele fizesse. E talvez muita coisa da igreja não teria... Talvez eu e tu não estivéssemos aqui, porque a igreja... Com certeza Cristo levantaria outro, mas o que Cristo tinha para Pedro era para Pedro fazer. E se ele não tivesse reconhecido a miséria dele e o tanto que ele precisava, ele não desfrutaria do que Cristo tinha para ele. É interessante, o irmão Samuel pregou sobre isso hoje. Nós estávamos prestando atenção, conseguimos pegar até o fim da pregação. E ele falou uma coisa interessante, que é da questão de nós sermos sinceros com Deus. Irmão, quantas vezes nós ajoelhamos no chão, né? Ajoelhamos, e aí vamos orar e começamos a orar de uma maneira... Eu lembro muito do fariseu, do publicano orando, né? O fariseu, a oração do fariseu, lindíssima, né? Com eloquência, com começo, meio e fim, né? Certinho. Só que não havia sinceridade. Então, eu achei interessante que a irmã colocou aqui: preciso melhorar. E esse é o sentimento que nós temos que ter com Deus. Quando nós formos conversar com Deus, sermos sinceros com Deus. Senhor, eu acho que o meu... E às vezes nós achamos errado, hein? Tá menos ainda que nós achamos. Eu acho que o meu amor tá por aqui, Senhor. E aí Jesus já vai te dar uma... Não, tá menos ainda. E eu, meu Deus, mas me ajuda a melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que me dedicar mais. Eu preciso entregar mais o meu coração. E assim, com a sinceridade, nós reconhecermos que nós precisamos melhorar e sermos sinceros com Deus.
Fala, Deus, é assim, assim, assim. Esse pecado. Isso. É desse jeito. Porque- Ser sincero, né? Porque Deus conhece, como o Chega a ser pastor Samuel engraçado, falou. né? Deus sabe, se a gente chegar ali e falar, nós somos bons, Deus vai olhar pra gente e vai saber que a gente tá mentindo. Porque a Bíblia fala que quem falar que não tem pecado, já tá pecando porque tá mentindo já. Então, se a gente chegar em Deus e não ser sincero, não vai adiantar de nada. Deus vai continuar sabendo. Que na verdade é Ele que quer que nós se abrimos. Exatamente. Exatamente. Ele sabe, ele sabe. Ele só sabe. que Ele só tá esperando. só esperando, né? É quando o pai sabe que o filho fez arte, né? Só tá esperando E aí confessar. fica remendando. E não, porque isso, e o pai só esperando Não, ele porque o confessar. humano que... É exatamente isso. Então, irmãos, nós já estamos se encaminhando para o fim dessa live já. E o que nós queremos deixar... Lembre-se dessa passagem que você vai lembrar bem de tudo que foi abordado nessa live. Pedro, tu me amas? Então, o primeiro ponto, né? Vamos só recapitular para dar um resumo aqui. Pedro, tu me amas? Lembrando que Pedro tinha errado. Pedro tinha errado. E Jesus tinha vai lá caído. e chama ele. Tinha abandonado a Jesus. Tinha abandonado Jesus. Então, você que está olhando aí, você abandonou Cristo, tem vergonha. É interessante, né, que quem abandona Cristo, às vezes tem vergonha até de ir na igreja, né? Tem vergonha do que vão pensar dele, aquela vergonha. E Pedro foi tomado de vergonha. Pedro foi tomado de vergonha. Ele estava lá bem à vontade no barco, lá a vergonha que ele sentiu de ter cometido aquilo foi o que impulsionou ele a largar tudo. E muitas vezes é isso que impulsiona as pessoas a largarem Jesus. A vergonha de ter caído. E aí Jesus chega para ele e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, então lembre disso. Jesus te pergunta hoje, mesmo que tu tenha caído, ele volta a ti e te pergunta: tu me amas? E após isso, após ele te dizendo que o teu amor realmente é pequeno, ele te diz: me segue de novo, Pedro. Tu caiu, eu te chamei para me seguir, tu me abandonou, e aí Jesus volta e fala: me segue de novo. Então essa é a primeira parte. E a segunda parte: então apacenta as minhas ovelhas. Trabalha para mim. Aleluia. Sim, se empenha na minha obra. Se empenha não só na minha obra, no amor. Se empenha nesse amor. Em cada vez mais crescer esse amor. Que eu preencha tudo no teu coração. Aleluia. Aleluia. Esse é o grande mandamento que Jesus deixou. Amar o Senhor Jesus com todo o nosso coração. Jesus não quer metade, não quer um terço, ele quer todo o nosso coração, irmão Misael. Quer todo o nosso coração. E quando nosso coração estiver todo em Cristo, aí vai se cumprir o que Jesus falou para Pedro: olha, aí você não vai mais ter vontade, aí eu vou te pegar pela mão, eu vou te levar para lá, Nada vai ser tão importante. Nada vai ser tão importante na tua vida que não seja o meu amor, que não seja eu. Imagina isso, meu irmão. Você tem essa coragem de largar tudo por amor a Cristo. Isso é largar tudo mesmo, largar tudo por amor a Cristo. Você não entende como aquela pessoa lá largou tudo? Porque simplesmente ela deixou o seu coração na mão de Jesus e o amor dela aumentou. Até que o ponto de chegou 100% do coração, e aí Jesus pega ela pela mão, leva ela lá, leva ela cá. Porque leva ela pro céu. Leva pro céu. Daí é a loucura que os ímpios não entendem. Não entendem. E não tem como entender. Porque esse amor, ele é loucura. Paulo vai falar: a cruz, esse amor expresso por Deus é loucura. É incabível, não tem condições de entender esse amor grandioso. E é esse amor que Jesus tem por ti, meu irmão. Talvez você esteja fraco, talvez você não esteja fazendo nada. Pense nisso, você tem que expressar esse amor, você tem que começar a trabalhar, porque a partir desse trabalho, o teu amor vai começar a aumentar. E quanto mais, e nós não focamos nessa parte, né? Quanto mais você conhecer Cristo, quanto mais você conhece a Cristo, mais esse amor aumenta por ele. Devore a palavra. Devore a palavra, aleluia. Que coisa maravilhosa é a experiência que nós tivemos. Como o pastor Samuel, desculpa te cortar, Não, como o pode pastor Samuel, ele começou a pregação falando dos atributos De Deus, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. É exatamente isso. Através da palavra nós vamos conhecer os atributos de Deus. E aquilo vai tomar o nosso coração. E como os serafins falam santo, 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 nós vamos declarar o quanto Deus é santo através das nossas atitudes. É que o irmão Misael não é casado. Uma pergunta pra ti sincera, irmão Misael. A pergunta é: tu ama a tua esposa? Não tem. Nem conhece, né?
Como é que eu vou... Essa é a resposta lógica. Como é que eu vou amar uma pessoa que eu nem conheço? Ele não sabe ainda com quem ele vai casar. Então, como que o irmão Misael vai amar... Ou sabe, né? Não sei. Ou como é que ele vai amar a esposa que ele não conhece? Que ele nunca viu, que ele nunca teve contato? Essa é a mesma pergunta que eu te faço. Você ama Jesus? Como você vai amar Jesus se você não conhece? Eu acho que até o fazer... Vai fazer pra quem? Pra quem? Exatamente. Vai fazer... Porque quando tu não faz pra Cristo, Tu não faz sabe a pra vontade si... dele? Tu faz pra si, tu faz pros outros olharem, pro pastor olharem, pra aplaudirem, pra qualquer coisa, menos pra Cristo. E também tem aquela questão do que muitas vezes a gente faz, mas não é o que Cristo quer que a gente faça. E o querer agradar a Deus, e a gente acaba fazendo por o que a gente acha, e Deus... Mas eu nem pedi isso, eu nem queria isso aqui pra mim... Eu achei engraçado um testemunho do pastor, questão de música, né? Os músicos louvaram lá e alguém chegou e falou, pastor, assim, pastor, eu não gostei daquele hino lá. O hino foi pra ti? O hino não foi pra ti? O hino foi pra Deus, né? Então até isso nós achamos no direito. A questão dos músicos, os músicos que estão nos escutando, meu irmão, toque o teu instrumento. Eu sou músico, o Misael é músico, a Vitória é músico. Toque o teu instrumento para agradar a Deus. A Vitória falou sobre rotina, mas é em todos os aspectos, tudo que nós formos fazer. A Bíblia diz que em tudo que nós temos que fazer, nós temos que glorificar a Deus. Em tudo, no estudo, em tudo, no nosso trabalho, toda a nossa vida gira em torno de agradar a Deus. Então, o instrumento, o irmão Misael toca a bateria. Então, nós temos que ter essa mentalidade de como que eu vou agradar a Deus com a minha bateria, com o meu instrumento, com a minha voz. Então, é tudo sobre Ele. Nada sobre você, nada sobre mim, nada sobre pastor tal. Não, é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Ele. Aleluia? Tudo sobre Ele. Não é sobre você, é sobre Cristo. As obras são para Ele. Não são para você, não são para o teu ego. As obras são para Jesus. É tudo sobre Ele e sobre o amor que Ele tem por nós, Vitória. Amém? Amém. Nós vamos ir para nossas considerações finais. E eu queria agradecer já aos irmãos que estão acompanhando aí, os irmãos que vão assistir. Se você não é ainda crente, você se sentir tocado, se queira procurar a nossa igreja. Eu falei aqui no começo, a nossa igreja sede internacional é na Avenida Farrapos 312, e pode ter certeza que Jesus, Ele quer expressar esse amor por ti. Ele já expressou esse amor na cruz do Calvário, mas Ele quer te apresentar esse amor. Então, se você não está entendendo que amor é esse que eles estão falando, de a ponto de deixar tudo, Jesus quer te mostrar. Claro, você não precisa necessariamente vai encontrar o amor de Jesus na igreja, não, vindo aqui, não. Jesus pode te mostrar o amor dele agora, você assistindo essa live, você se sentir tocado por esse amor. Se você é crente já e está parado, fique sabendo que o amor sem obra, sem nada a fazer, é um amor que não é só um sentimento. Não serve para nada. Você tem que demonstrar esse amor que você sente por Jesus. E se você está fazendo tudo no automático, ou fazendo por querer alguma coisa, não. O foco não é esse. O foco é o amor em Cristo. Em todos os casos, sempre tem como melhorar. Se não tá na igreja, se tá na igreja, se tá fazendo automático, independentemente do teu estado, Deus não olha pro teu estado agora, Ele olha o que pode fazer. O que Ele vai fazer. Amém? Ele não olha para a situação que você está agora, Misael. Não olha agora. Agora, infelizmente, muitas vezes nós estamos fracos no momento. E aí essa palavra pega muitos fracos, né? Eu tô fraco aqui. Não, Jesus não olha para a situação que você está agora. Ele está olhando para esse amor lá no futuro. Quão grande esse amor vai ser, que você vai ser dominado por esse amor. Amém? Meus irmãos, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelos irmãos que acompanharam. Obrigado pela irmã Natália, irmã Vitória, irmão Misael. Aleluia. Nós vamos despedir. Irmão Misael, fala as últimas palavras aí. Nós vamos terminar essa live. Primeiramente a Deus, né? Aleluia. Por tudo que Ele tem feito. Glória a Deus. Amém. Agradecer o amor que Ele tem por nós. Aleluia. Vitória, pode falar alguma coisa aí para nós nos despedirmos? Eu agradeço a todos que continuaram aqui. E que eu peço a Deus que surte efeito nos irmãos, surte efeito em nós, surte efeito no irmão Mateus, no irmão Misael, surte efeito em nós que a Bíblia fala, né, que muitas vezes nós nos olhamos no espelho, vimos o nosso estado e saímos e esquecemos do nosso estado, mas que nós venhamos olhar como
se falou contigo, que surta efeito no coração, surta efeito no meu coração, que não seja simplesmente palavras bonitas, uma live legal, uma live bem construída, entre aspas, mas que seja uma revelação que venha nos impulsionar. Aleluia, glória a Deus. E você que está aí nos ouvindo, seja tocado pelo amor de Jesus Cristo, que olha para ti e pergunta: Pedro ou fulano, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Paz do Senhor, meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima. Glória a Deus.